não envelheça no seu ninho. O seu ninho é apenas o lugar onde você é treinado, onde você é trabalhado, onde você é formado, onde você recebe crescimento, onde você recebe informação e onde você recebe formação. Não é para você ficar no ninho a vida inteira. Então vamos ler aqui Deuteronômio 32, 10. Olha o que diz a palavra. O Senhor diz: achou a Israel numa terra deserta e num ermo solitário, que estava povoado de uivos. Quem é que uiva? São lobos. Então vamos dizer aqui, que estava povoado de lobos. Rodeou, o Senhor o rodeou, o Senhor o cercou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Versículo 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e, tomando-os, leva sobre suas asas, assim só o Senhor os guiou e não havia com ele nenhum Deus estranho. Que bênção, que maravilha. Então, antes de nós entrarmos propriamente no assunto que eu gostaria de tratar com vocês aqui hoje, que é não envelheça no seu ninho, eu preciso te contar o pano de fundo, eu preciso te contar o fundo histórico desta situação. A quem Deus está se referindo esta palavra? Que na verdade, quem está falando isso é Moisés, mas obviamente ungido por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, e ele está se referindo ou tratando com a nação de Israel, com o povo de Israel. Então ele diz assim para a nação, estou te contando o pano de fundo aqui do cenário para você entender do que se trata. Então Moisés reúne a nação inteira e diz: Deus encontrou vocês num deserto, achou vocês num deserto, num lugar solitário, num lugar que estava cercado por lobos uivantes. E Deus os cercou como um muro de proteção. Olha que coisa tremenda. E ele diz: Deus cuidou de nós. Deus cuidou de nós. Então deixa eu te falar aqui, para você entender esse fundo histórico, esse cenário, quando Deus trata com Israel. O Senhor diz: vocês estavam no deserto. Foi lá que Deus os encontrou. No lugar solitário, cercado de lobos. Sabe por quê? Porque desde a sua criação, desde a sua fundação, Israel foi perseguido por inimigos. Então, quando Deus está dizendo aqui que ele os encontrou cercado por uivos, por lobos, o Senhor está dizendo: esses lobos são os seus inimigos. É uma metáfora para dizer que Israel por todo o tempo foi perseguido. Não teve um tempo da história de Israel que eles tivessem um momento assim, onde não tivesse um adversário, um inimigo tentando destruí-los. E o Senhor os classifica como lobos. Os lobos estavam cercando você. E o Senhor diz: foi quando eu entrei na sua história, na hora que você estava sendo cercado por lobos no deserto, eu entrei na sua vida e eu cerquei você, Israel, e os guardei e os protegi como um muro que protege, e os guardei como a menina dos meus olhos. Olha que coisa tremenda. Quero dizer para você, onde é que você entra nessa palavra? Que essa palavra é para mim e para você. Desde que você nasceu, desde que você veio ao mundo,
você tem adversários, você tem inimigos, você tem perseguidores, há lobos que cercam sua vida para fazer com que você não seja quem você nasceu para ser. Entendeu? Você está vivendo uma batalha hoje? Qual é a tua guerra? É família? É ministério? É o casamento? É a tua vida financeira? É o teu trabalho? Quem te ameaça? É uma enfermidade? É uma doença? Quem te ameaça? Pois saiba que quando Deus fala isso para Israel, o Senhor diz: eu os encontrei, eu os achei no deserto, cercado de lobos, mas eu entrei na tua história, eu te cerquei, eu te protegi. Eu te guardei para que ninguém tocasse em você. Você é guardado por Deus, irmão, irmã. Deus guarda a sua vida. Por isso que todos os intentos e projetos e artimanhas que são arquitetadas, projetadas, organizadas para atingir você, não podem tocar você. Sabia disso? Sabia que Deus constituiu um muro em volta da sua vida? Deus construiu um muro que você não vê, é um muro invisível. E esse muro te protege, protege tua casa, protege tua família, protege tuas finanças, protege teu ministério, protege a tua saúde, o teu corpo. É por isso que o inimigo não te toca. E ele diz: eu te guardei como a menina dos meus olhos. A menina dos olhos, os seus olhos, é um dos órgãos que mais você protege. Se alguém tentar tocar os teus olhos, automaticamente o teu cérebro funciona e aciona o mecanismo de defesa, você pisca e você fecha os olhos e não permite que nada perfure teus olhos. Os olhos é o teu órgão mais protegido. Sabia disso? E Deus diz que Ele protege os seus como alguém que protege a menina dos seus olhos de qualquer ameaça. Aí o Senhor diz assim: eu cerquei você, eu construí um muro em sua volta, você não vê, às vezes o teu inimigo não vê, mas quando ele bate nesse muro, ele não consegue transpor o muro, transpassar o muro, porque eu os guardo. Olha que coisa maravilhosa, coisa tremenda. Então relaxa, porque a tua vida está bem guardada. A tua vida está protegida. Tua casa está protegida, tua família está protegida. Talvez você esteja até com medo de ser atingido por esse vírus. Ele não vai te tocar. Estou sendo boca de Deus aqui para dizer para você, Ele não vai tocar você. Não vai tocar tua família, não vai tocar tua casa, não vai te deixar sequelas e nem vai tirar a sua vida. Você está guardado, protegido. Deus criou um muro em sua volta. Agora, o texto diz que Deus protege a nossa vida como se Ele estivesse protegendo a sua própria visão, os seus próprios olhos. Você já imaginou isso? Você protege os teus olhos. Agora imagina Deus. O texto diz que Deus nos protege assim como Deus protege os seus próprios olhos. Que coisa maravilhosa. Agora, passamos para o verso 11, que diz que assim como a águia faz com a sua ninhada, desperta seus filhos, voeja sobre a sua ninhada, assim somente Deus fez com o seu povo.
Então quero ir agora para o centro daquilo que eu gostaria de tratar com você. Depois que você é protegido, Deus cria um ninho para nós. Todos nós vivemos nesse ninho que Deus cria para nós. Deus criou um ninho para você. Mas é um ninho para te gerar, para te alimentar, para te fazer crescer, para te treinar, para te abençoar. Não é um ninho para você viver a vida inteira. Por isso que o tema da nossa live dessa noite é: não envelheça no seu ninho. O seu ninho é um tempo de formação para você. Ele não é um lugar para você permanecer a vida inteira. Então chega uma hora, segundo Deuteronômio 32:11, que Deus olha para a minha vida e para a sua vida. Deus olha para nós, assim como Deus olhou para Israel. Lembrando que eu estou fazendo um paralelo de Israel com a igreja, comigo, com você, nesse tempo. Deus olha para Israel e diz: agora você já está formado. E eu os comparo como filhotes de águia. E assim como a águia treina seus filhotes para voarem, para terem autonomia, para alcançarem as alturas, para explorar as dimensões das alturas, porque a águia não foi feita para viver em ninhos. A águia não foi feita para viver em poleiros. Águias existem para voar nas alturas. Águias existem para explorar o universo. Então o Senhor diz para Israel: eu constituí um ninho para vocês, mas eu vejo que vocês já estão treinados, vocês já estão emplumados, vocês estão preparados para voar, mas ainda não voaram, ainda não tiveram experiência. Olha, que coisa. Sabe, muitos de nós fomos chamados por Deus, Deus nos chamou, Deus nos colocou no seu ninho, Deus nos preparou, Deus nos adestrou, mas a gente não quer deixar o nosso ninho. Muita gente não quer ter a experiência com Deus, a sua própria experiência de voar, de experimentar o propósito para o qual nasceu, e se limitam ao seu ninho, e não crescem, não desenvolvem. Então Deus diz para Israel: eu preciso tirá-los do seu ninho, e eu preciso fazer com que vocês tenham sua experiência de voar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chamou para ser um eterno filhote, para ser alimentado, para receber somente alimento e ficar no seu ninho. Deus te chamou para você explorar o universo, as alturas. Você é uma águia. Deus não quer que você faça da sua vida uma eterna, faça do seu chamado uma eterna infantilidade, uma eterna criança. Avance para aquilo que Deus quer para você. Então Deus chama Israel e diz: está na hora de vocês voarem. Está na hora de vocês terem a experiência de vocês. E Moisés diz: assim como a águia faz com a sua ninhada, ela voeja sobre os seus filhotes. Quando ela percebe que seus filhos estão prontos para voar, ela os instiga, ela os provoca para que eles voem e para que tenham sua própria experiência. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? É que nós temos uma geração que está completamente afastada de Deus,
que não quer crescer, que não quer ter as suas experiências. Pessoas que estão muito acomodadas no seu ninho, porque todo dia recebem o alimento do papai e da mamãe, porque todo dia recebem o alimento do seu discipulador, do seu pastor, do seu líder, porque todo dia recebem alimento de um mentor, mas eles não querem ter sua própria experiência para crescer. E Deus não te chamou para ser eternamente alimentado. Deus te chamou para você crescer, tornar-se maduro, tornar-se adulto, ter a sua própria experiência, criar suas próprias asas, voar nas alturas, experimentar seu próprio universo. Entende? Cresça, desenvolva na sua fé. Em nome de Jesus. Querido, eu vejo muita gente que deveria estar voando hoje, mas não olhou ainda que está emplumado, que tem asas, que pode voar, que pode ter suas próprias experiências, que pode agir como maduro, porque não entendeu o seu propósito, o seu chamado. Então eu estou dizendo para você aqui, desperta. Você é uma águia. Águias crescem. Águias voam. Águias têm suas próprias experiências. Agora, todas as águias são treinadas. A mãe águia treina o seu filho. Sabe como? Quando ela vê que o filho está pronto para voar, a mãe águia pega o filhote, bota sobre suas asas, e voa, e sobe, e sobe, e sobe. Quando ela está lá em cima, então ela dá um mergulho, e vira, e o filhote cai, e vai se batendo no ar, e vai tentando voar, tendo sua própria experiência. E a mãe águia fica lá em cima, só olhando, só observando. Não é que ela seja má, é que ela sabe que o filhote está pronto para voar. Só que se este filhote, por alguma razão, ele não conseguir equilibrar-se, então a águia dá um mergulho rápido e o apara novamente sobre suas asas e o leva para o ninho. É isso que Deus faz comigo e com você. É isso que Deus faz com a sua vida e quer fazer com a sua vida. Às vezes Deus te leva numa posição e te larga lá. Mas Deus não te deixa sozinho, porque Ele não é mau, Ele é Pai, Ele ama, Ele sabe o que é melhor para nós. Só que Ele sabe que nós já estamos preparados para termos a nossa própria experiência. Quantos lembram de Pedro? Eu sei que você lembra de Pedro. Um dia, no Mar da Galileia, à noite, você sabe dessa história, Jesus aparece andando sobre as águas, no meio de uma ventania, e os discípulos estavam com medo, melhor dizendo, e Pedro, quando Jesus se identifica, Pedro diz: és tu mesmo, mestre? Se é o Senhor, me permita ir ter contigo. Então Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro desce do barco, tem a sua experiência, ele anda sobre as águas. Ele andou por pouco tempo, obviamente, porque diz a Bíblia que ele reparou na força do vento, tirou os olhos de Jesus e afundou. E Jesus colocou a sua mão, meteu a mão lá de novo e tirou Pedro das águas que estava afogando. Mas o que eu quero dizer com isso para você? Que são essas as experiências que Deus gostaria que eu e você tivéssemos, porque somos águias. A experiência de Pedro é em andar no sobrenatural, porque andar sobre as águas é andar no sobrenatural. É a mesma experiência que Deus gostaria que você tivesse, porque você é uma águia. Mas tem momentos que você precisa sair do seu barco ou sair do seu ninho para você ter essa experiência. Entende? E talvez Deus esteja te chamando aqui para você ter
a sua experiência nessa noite, ou a partir de hoje. Uma experiência com Deus, de andar com Deus, de entender o propósito, a visão, os objetivos que Deus tem para a sua vida. Agora, o texto de Deuteronômio que nós lemos, 32:11, diz que assim como a águia desperta a sua ninhada, ela voeja sobre os seus filhotes. Porque, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está instigando. Ela começa a dar voos rasantes sobre o ninho e ela está provocando uma reação nos seus filhotes que já estão prontos para voar. Então, vamos usar aqui a metáfora do filhote adolescente. Aquele adolescente que gosta de aventura e olha para a mãe águia e diz assim: mãe, eu posso fazer o que a senhora fez? Ela diz: pode. Então deixa eu fazer. Então vem. Aí a mãe águia bota sobre as suas asas e depois faz aquela experiência que eu disse de derrubar o filho e deixar que ele, filhote, ande ou tente voar por si próprio para ter a sua própria experiência. É assim que Deus faz conosco. Deus nos instiga a andarmos em fé, em vida espiritual, em crescermos, em termos conquistas espirituais. E a gente pergunta: Senhor, eu posso fazer isso? Será que eu tenho condição de fazer? E Deus diz: tem. Vem comigo, sobe nas minhas asas, que eu te levarei a ter a sua experiência. Talvez Deus esteja querendo, nesse tempo, que você tenha a sua própria experiência. Amém? Agora, tem uma hora que quando a águia vê que o seu filho, o seu filhote não quer sair do ninho, ele está muito acomodado no seu ninho. Dizem os que trabalham, né? Que trabalham com animais, os treinadores, os especialistas, dizem que a águia começa a desfazer o seu ninho. Por isso que não se encontra um ninho de águia depois que os filhotes estão emplumados e voam. Você não encontra ninho. Ela só constrói o seu ninho para chocar os ovos e produzir seus filhotes, e gerar seus filhotes. Quando eles estão emplumados, aqueles que estão acomodados, a águia vai lá e começa a tirar as folhas, os gravetos, e dizem que a primeira base da estrutura desse ninho é feita de galhos espinhentos, que tenham espinhos, que é justamente para que os espinhos comecem a perfurar, a incomodar o corpo, o físico daquele filhote que já está pronto para sair do ninho. Então, ela vai tirando as folhas, vai tirando as penas, as plumagens, de maneira que fica só aquele esqueleto, só aquela estrutura espinhosa. Então, aquilo incomoda, aquilo dói. O filhote já não quer mais ficar no ninho. O que isso nos faz entender? Em se tratando dessa metáfora espiritual, desse tratamento de Deus, é que às vezes Deus começa a olhar para a minha vida e para a sua vida, sabe que nós podemos andar em fé, sabe que nós podemos ter uma experiência maior, que podemos desenvolver, que não somos mais infantis, que crescemos. Aí Deus começa a tirar aquilo que nos acomoda. Entende? Deus começa a tirar as plumas, começa a tirar as folhas, aquilo que é fofinho, que é gostosinho, que nos acomoda bem. E Deus vai tirando, e Deus vai tirando, e Deus vai tirando. E quando você percebe, você está numa estrutura que está te machucando, que já te fere. Não é maldade, é simplesmente treinamento. É Deus te treinando e dizendo: chegou a hora, amigo, de sair da sua zona de conformismo.
da sua zona de segurança. Amém? Então deixa eu te dizer, o ninho é apenas para te treinar, para te alimentar no teu primeiro estágio. Mas chega a hora que você tem que ter a sua própria experiência. Deus está levando cada um dos seus filhos a ter a sua própria experiência. Deus é a nossa águia-mãe. Entende? Deus não é maldoso. Ele só está te treinando. Talvez você esteja passando agora num desconforto. Você diz, eu estou desconfortável, não sei o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo é que Deus está te empurrando para o seu propósito. É que Deus está te empurrando para a sua visão. É que Deus está te empurrando para o crescimento. É que Deus está te empurrando para a sua própria experiência. É Deus te colocando para fora do ninho para dizer, você cresceu. Você já está emplumado, você pode voar, você pode agora explorar o universo, as alturas, você pode voar, porque você não foi feito para viver em ninhos. Você foi feito para explorar o universo das alturas. Amém? Se você é uma águia, coloca aí, diga, eu sou uma águia, estou sendo treinado. Deus está me adestrando, Deus está me preparando. Porque Deus sabe que eu já estou preparado para voar, para crescer. Então Deus está nos adestrando como a águia adestra seus filhotes. Mas você já está emplumado, você já tem asas. Você só ainda não teve a sua experiência para voar. Mas talvez nesse tempo Deus está te dando experiência para voar. Talvez a partir de hoje você vai começar a voar. E espero, em nome de Jesus, que realmente você voe, mas voe alto. Voe muito. Explore as alturas. Glória a Deus. Se você é uma águia, coloca aí, eu sou águia. Agora, por que você tem que sair do seu ninho? Por que a águia expulsa seus filhos do ninho? Porque Deus não quer que nós envelheçamos nos nossos ninhos. Porque tem gente que vai ficar velho no ninho, só recebendo, só sendo alimentado por outros. Não envelheça no seu ninho. Deus está te desafiando a entrar para o universo das experiências. Foi assim que Deus fez com Israel. E é assim que Deus está fazendo com a igreja desse tempo. Você acha que o que estamos vivendo nesse tempo, o que é? É tudo um processo de treinamento para termos a nossa própria experiência. Tenha a sua experiência. Por que você não pode envelhecer no seu ninho? E o que é sair do ninho? Por que você precisa sair do ninho? O que é sair do ninho? Primeiro, é romper com crenças e hábitos limitantes. Que são crenças limitantes? Que são hábitos limitantes? O que são? É toda aquela forma de pensar que nos acomoda, que nos limita, que nos vitimiza. É a mentalidade do coitadismo, é a mentalidade da autocomiseração, é a mentalidade de hábitos de só receber, de só ser um receptor e nunca um doador. Por que você tem que sair do seu ninho? Porque você não é apenas um receptor, você é um doador. Por que você tem que sair do seu ninho? Porque você já cresceu, porque você tem asas, porque agora você tem uma outra mentalidade, porque agora você não é mais adolescente, porque agora você não é mais infantil, porque agora você não é mais criança.
Porque agora você é um adulto na fé, é um adulto espiritual, porque agora você pode avançar. Entende? É para isso que Deus te chamou. Por que sair do ninho? Porque quando você não sai do seu ninho, você não cresce, você não desenvolve. Tem a hora de deixar o ninho. E eu não estou falando de sair de congregação, não. Não vai interpretar errado aqui, não. Eu estou dizendo de sair daquele estágio existencial onde você já cresceu, mas se comporta como um adolescente ou uma criança, espiritual, emocional, profissionalmente. Você ainda não se encontrou. Porque chega uma hora que você tem que se definir na vida. Porque senão, você estará sabotando a si próprio, sabotando o seu futuro. Isso chama-se autossabotagem. Você está sabotando a si mesmo, sabotando os planos, os projetos, as bênçãos de Deus para a sua vida, impedindo que o plano perfeito de Deus para você seja impedido de crescer, de desenvolver. Entende? Então chega uma hora que você tem que, a ficha tem que cair. Que Deus gerou em você uma estrutura espiritual, emocional, financeira, familiar, ministerial, que você pode desenvolver. Por que você precisa sair do seu ninho? E o que é sair do ninho? O que é romper com a estrutura do ninho? É aquilo que eu falei, é atingir um grau de maturidade. Porque quando você chega a um grau de maturidade, você não quer mais ficar em berço. Entende? Nenhuma criança, quando começa a andar, quando começa a se libertar e crescer, ela não quer mais viver num berço. Por quê? Porque ela deixou o estágio da infantilidade. Ela deixou o estágio da vida infantil. Que agora ela precisa galgar degraus de maturidade na sua vida. Então, quando Deus olha para você, Deus não olha um eterno bebê. Deus não quer que você seja um bebê espiritual. Uma águia filhote, a vida inteira. Não. Deus quer que você desenvolva seu nível de maturidade, de espiritualidade, de inteligência emocional, de inteligência espiritual. Que você cresça. Porque senão, o ninho vai te impedir de crescer. Por que você deve sair do seu ninho? O que é sair do seu ninho? É assumir responsabilidade. Então chega uma hora que Deus diz para você, amigo, é hora de assumir responsabilidade. Deixar o ninho é assumir responsabilidade. Eu te pergunto, que responsabilidade você já assumiu? Você é responsável? Vamos lá agora, direto aqui, eu e você, papo reto, sem curva. Diga aí, qual o seu grau de responsabilidade? Quando eu falo de responsabilidade, é em todos os aspectos da vida. Com a sua família, por exemplo, com o seu casamento, com a sua esposa, seus filhos. Qual é o teu nível de responsabilidade? Você é uma águia em treinamento, não esqueça disso. Você não quer envelhecer no seu ninho. Qual é o seu nível de responsabilidade para com a sua família? Qual é o seu nível de responsabilidade, por exemplo, para com as pessoas que estão debaixo da sua guarda, da sua responsabilidade? Qual é o seu nível de responsabilidade com seus filhos? Qual é o seu nível de responsabilidade com sua esposa, com seu marido?
Qual o nível de responsabilidade com a sua congregação, com a sua fé, com a sua vida espiritual? Qual o seu nível de responsabilidade com o ministério que Deus te entregou? Sair do ninho é assumir responsabilidades. É sair do estágio infantil e dizer: Deus, olha para mim agora, o Senhor sabe que eu estou preparado e sabe que eu tenho condição de assumir responsabilidade. Confia em mim, acredita em mim, invista em mim, Senhor. Sabe de uma coisa? Deus nunca investe em pessoas irresponsáveis. Deus investe muito em pessoas responsáveis. Por mais que elas estejam muito atarefadas, mas se elas realmente têm responsabilidade, Deus entrega a elas muito mais coisas para fazer. Qual é o seu nível de responsabilidade com a sociedade que você vive? Qual é o seu nível de responsabilidade com o evangelho que você tem, que Deus te deu? Qual é o seu nível de responsabilidade com o pecador, com o perdido? Qual é o seu nível de responsabilidade como igreja diante de uma sociedade como a nossa, que é decadente? Entende? Sair do ninho é assumir responsabilidade. É você provar para Deus e você provar para os demais que você está apto, você está preparado. Sair do ninho é aprender. Sair do ninho é conquistar o respeito dos outros. Sabe de uma coisa? Tem muita gente que quer que os outros confiem neles, mas eles não demonstram ou não têm atitudes que gerem esse nível de confiança nos outros, porque nunca assumiram responsabilidade. Entende? É aquela pessoa que prometeu casar com a moça, não casou, ou com o rapaz, não casou, porque apareceu um outro. É aquela pessoa que prometeu terminar o negócio e não concluiu. É aquela pessoa que assumiu uma obrigação, uma responsabilidade, mas não foi até o fim. É aquela pessoa que empenhou sua palavra por fazer alguma coisa, mas não chegou junto. Entende? Qual o nível de responsabilidade? Porque deixar o ninho, estar preparado para voar, é assumir responsabilidade. Você já confiou em alguém que falhou com você, que disse que estaria lá e não estava, que disse que faria e não fez, deixou você na mão? É muito ruim, né? Pois é, deixar o ninho, estar apto para deixar o ninho, é estar nesse nível de responsabilidade. E sabe o que é o pior de tudo isso? Que às vezes as pessoas não têm autorresponsabilidade, elas não têm responsabilidade consigo mesmas, não têm responsabilidade com a sua saúde, não têm responsabilidade com o seu bem-estar, não têm responsabilidade com o seu caráter, não têm responsabilidade com a sua palavra, com a sua honra. Olha, eu estou falando alguma coisa fora do contexto? Acho que não, porque isso é fato, isso é verdade. Então, quando Deus nos vê como essas águias, Deus nos treina para assumirmos responsabilidades. A vida vai nos dar responsabilidade, vai nos exigir, melhor dizendo. A vida vai nos exigir responsabilidade, em todos os aspectos. Seja no âmbito familiar, no âmbito ministerial, no âmbito empresarial, profissional, no âmbito de amizade, de negócios, de relacionamentos, a vida vai nos exigir responsabilidade. Sabe? Essa é a tônica de Deus para a nossa vida. Então, quando recebemos esse treinamento, esteja pronto para ser treinado na responsabilidade. Sair do ninho é arriscar-se. Sabe por quê?
Porque imagina um filhote que está no ninho, que nasceu no ninho, cresceu no ninho, foi alimentado no ninho. Todo dia a mãe águia trazia o seu alimento e ele comia, recebia do bico da mãe. Alguém que está lá providenciando tudo para ele. Só que agora ele tem que sair para a sua própria experiência. Ele sai do ninho para voar. Isso seria arriscar-se. Sair do ninho é arriscar-se. Só que tem muita gente que não gosta de se arriscar. Mas deixa eu te dizer aqui, é impossível haver um crescimento na sua vida, na vida da igreja, na sua vida ministerial, familiar, profissional, em qualquer nível de carreira que você desenvolver, é impossível você chegar ao nível de crescimento, de sucesso, de êxito, se você não se arriscar. Então deixar o ninho é arriscar-se. Aí eu pergunto para você, você está pronto para arriscar? Você está preparado para se arriscar? Pensa. Correr riscos faz parte desse processo de crescimento. Só que muita gente não gosta disso. Elas preferem se esconder atrás de uma capa religiosa, ou de uma capa espiritual, de uma capa de espiritualidade, porque elas não querem arriscar-se. Mas se você quiser construir uma vida, uma carreira promissora, abençoada, de êxito, seja em que área for, do ministério à carreira profissional, você vai ter que correr riscos. E não pode ter medo. Você não pode ter medo de subir nas asas da mãe águia e deixar que ela voe o mais alto que puder com você e de lá ela dá uma guinada e você cair e tentar por si próprio se auto-manter no ar, às alturas. Isso é risco. Isso é risco. E eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente que não prospera, que não avança, que não crê, que não cresce, que não é abençoado, porque tem medo de deixar a segurança do ninho. Porque tem medo de se arriscar. Então, querido, corra riscos. Aprenda a correr riscos. A vida é assim. Não tem uma área dessa vida que você não vai precisar arriscar. Se você quiser construir de uma maneira abençoada e honrada. Então, sair do ninho é isso. É deixar a sua zona de conforto, a famosa zona de conforto. Isso é deixar o ninho. É o lugar onde você recebe tudo na boca, tudo de mão beijada, tudo vem para você. Mas chega uma hora que você tem que ser o caçador. Tem uma hora que a mãe águia caça para o filhote e leva para o ninho. Mas tem outra hora que a mãe águia diz: agora, amigo, agora, filho, é a tua hora de caçar. É assim que Deus faz conosco. Tem a hora que Deus diz: agora é a sua hora de fazer. Agora é a sua hora de operar. Agora é a sua hora de ser o caçador. Entende? E eu vejo que Deus está falando com você hoje aqui, com muitos de vocês que estão aqui hoje. Deus está te empurrando para fora do seu ninho.
da sua zona de comodismo, para que você comece a entender que você nasceu para ser um caçador. Você é uma águia, voe nas alturas. Veja suas próprias presas e vá até elas e pegue-as. Saiba que Deus te alimenta só por um período de tempo. Depois Deus te dá ferramentas. Deus te dá condição para que você gere o seu próprio alimento, seu próprio mantimento. Sabe, aquela velha frase, aquele velho bordão de que é 10% de inspiração e 90% de transpiração, suar. É isso aí. E eu diria que na vida você tem 10% de espiritualidade e 90% de atitude, de ação. Já viu pessoa que fica orando a vida inteira, mas nunca se move para realizar? Pois é. Tem que ser o contrário, a gente ora e age. Tem momento da sua vida que você vai ter que arriscar, vai ter que dizer assim: Senhor, eu preciso fazer isso, me ajuda. Senhor, me abençoa. Senhor, esteja comigo. Eu já fiz oração assim. Já fiz a oração da seguinte forma. Eu falei: Senhor, se o Senhor não estiver comigo nessa, eu estou lascado. Na linguagem do carioca aqui, eu estou ferrado. Então, é assim. Tem hora que você tem que dizer: Deus, é tudo ou nada. Se o Senhor não me abençoar agora, eu estou ferrado. Se o Senhor não estiver comigo agora, eu estou lascado. Se o Senhor não estiver comigo agora, deu ruim. Mas eu arrisquei. Entende? Isso é ser águia. Tem hora que Deus te empurra para fora do seu ninho. E Deus coloca você em situação, muitas vezes. Você acha que vai morrer. Estou caindo das alturas. Mas Deus diz: não, você não está caindo não. É só você movimentar suas asas. Porque você já está emplumado. Você já sabe o que fazer. Eu quero dizer para você, para muitos de vocês que estão aqui, você já sabe o que fazer. Você só está muito acomodado no seu ninho. Então saia do seu ninho, arrisque-se, saia da sua zona de conforto. Você é caçador, voe alto. Explore o universo que você ainda não explorou. Você é águia. Ontem ou hoje, eu nem lembro, eu posto todo dia. Faço uma reflexão, eu posto no meu canal, aliás, no Instagram, e posto no Facebook, no Twitter. E eu falei, acho que foi ontem, que eu falei sobre treinadores de galinhas. Tem gente que treina a galinha para voar como águia. Nunca vai acontecer. Porque galinhas não foram feitas para voar nas alturas. Galinhas foram feitas para ciscar terra. Águias foram feitas para as alturas. E Deus não nos compara com galinha, Deus nos compara como águias. Você é uma águia. Entende? Você é uma águia. Mas tem gente que está treinando galinha, está num terreiro de galinha. Transformou a congregação num puleiro de galinhas. E eu não estou falando pejorativamente, eu estou falando no sentido potencial. Que está colocando uma visão de frango para viver no supermercado, nas geladeiras, congelado. Não! Nós somos águia. Você já comeu um prato de águia? Já comeu um ensopado de águia? Mas ensopado de galinha? Galinha frita? Chicken? Você já comeu galinha caipira? Sei lá, galinha assada? Você já comeu galinha torrada? Já comeu galinha
suco de galinha. Já tomou suco de galinha? Você já comeu galinha parmegiana? Já comeu? Já comeu aquela que é enrolada na farinha? Depois frita? Esqueci o nome. Você já comeu? Agora, você já comeu águia assim? Nunca. Não é? E nem vai comer. Estou te convidando hoje para comer aqui, para tomar um caldo de águia. Vamos tomar um caldo. Anteontem, eu tomei uma canja de galinha. Domingo, tomei uma canja de galinha. Mas não tinha canja de águia lá onde eu fui tomar a canja. Por quê? Porque águias não foram feitas para isso. Para você pegar uma águia, você tem que explorar as alturas. E a Bíblia diz que eu e você somos águia. Deus nos compara como águias. Deus compara os seus filhos como filhotes de águia. Você entendeu? É isso que você é. Então, esteja preparado para deixar o ninho. Porque a sua vida espiritual, a sua fé é um tempo. Você tem um tempo de preparação. Porque depois Deus te coloca para explorar o universo. Te dá um ministério, te dá um chamado, te dá uma visão, te planta numa congregação, ao lado de um líder visionário, te coloca para produzir outras vidas, para se reproduzir em outras vidas, para se multiplicar em outras vidas. Deus te coloca para treinar outras vidas, para abençoar outras vidas. Entende? Então, sair do seu ninho é voar sobre as asas de Deus. Isso significa que você vai deixar de focar nas coisas terrenas e vai começar a focar nas coisas do alto, nas coisas espirituais. Você vai começar a mudar a sua mentalidade, você vai reconfigurar a sua mentalidade, o seu mindset. Você vai começar a mudar isso. Você vai tirar o seu foco, a sua visão do que é terreno, do que é humano, do que é tangível, das coisas que são palpáveis. E você vai começar a entrar numa dimensão de coisas sobrenaturais. Quer experimentar o sobrenatural? Quer? Deus te levantou para experimentar o sobrenatural. O tempo que você está vivendo agora é um tempo de experiências sobrenaturais. Porque quando Deus diz que pegou Israel e colocou sobre as asas, assim como a águia faz com a sua ninhada, esse ato profético é como Deus faz comigo e com você. Deus nos coloca e nos eleva. É Deus dizendo, agora chegou a hora de você começar a olhar a dimensão que você ainda não viu. Porque a sua visão como filhote águia que estava só no ninho, não saía do plano terrestre, não saía do plano terreno. Só que agora você foi chamado para viver nas alturas. Agora você foi chamado para o sobrenatural, para olhar as águias como águias, para ter a visão do infinito, do universo. Agora todas as suas batalhas são lá no alto, são lá em cima. Agora todas as suas lutas são lá em cima. Agora todas as suas questões, as suas crises, as suas necessidades, é lá em cima. Você leva tudo para cima. Você já viu, provavelmente, aquela cena, uma imagem de uma águia com uma cobra, né, nas garras, lá em cima. E a mensagem lá é que cada um ganha suas batalhas no seu território. Se for na terra, a serpente ganha a batalha, porque a serpente está no seu solo, na sua base, no seu habitat. Mas quando ela leva a serpente, a cobra, para o alto, a serpente fica sem estabilidade.
Mas a águia está no seu habitat. Sabe qual é o seu habitat? É o céu, é a glória, é a bênção. É ser um ser celestial que olha para cima. Aí você transporta todas as suas batalhas para o seu habitat. Isso é uma lei chamada de a lei do meio ambiente. Ganha a guerra quem está no seu ambiente. Quais são as suas batalhas? Há uma pequena metáfora, quero terminar essa palavra com essa metáfora aqui, contando para você, da história do jacaré e do urso. Que numa guerra entre jacaré e urso, se a briga for dentro d'água, o jacaré ganha. Ele consegue matar o urso. Mas se essa briga for na terra, o urso ganha e acaba matando o jacaré. Isso chama-se lei do contexto. Nós ganhamos a guerra, seja ela qual for, quando estamos dentro do nosso contexto. E o seu contexto é espiritual. O seu contexto é as alturas. Você é uma águia agora. Você está sendo elevado por Deus para viver nas alturas. Então é lá em cima que você vai ganhar todos os seus embates. É a lei do contexto. Leve para o seu contexto. Leve para a sua realidade a sua guerra, a sua luta. Então, quando Deus pega as águias filhotes e as eleva para as alturas, é Deus dizendo: agora você mudou de ambiente, sua visão, seus valores, sua palavra, sua vida, sua fé. Agora, o seu contexto espiritual, emocional, financeiro, tudo que você viveu na vida, você leva tudo para o alto. Porque é lá em cima que você vai ganhar a sua batalha, a sua guerra, vencer os seus problemas, prevalecer. Em nome de Jesus. Não envelheça no seu ninho. É hora de romper, de sair emocional, espiritual, física, financeiramente, dessa estrutura que é só por um período de tempo. O ninho é só por um tempo. E você já passou dele. Muita gente já passou do tempo do ninho. Agora é hora de ser livre, de voar nas alturas. Que Deus abençoe vocês tremendamente.